Então, para começar esse trabalho, eu trouxe aqui duas cores da Soft Fios, é o canela com mel e o marfim, na espessura de 5 milímetros, mas você pode estar fazendo esse trabalho com qualquer espessura de fio, inclusive com qualquer tipo de fio que vier na sua mente, tá? Porque esse ponto, ele é completamente adaptado para qualquer fio que você estiver utilizando. Então, eu vou começar aqui com o canela com mel, ele vai ser a minha cor predominante. E eu vou utilizar aqui, eu vou fazer sempre números pares, certo? Então, eu estou usando uma agulha 5, essa é uma agulha da Círculo. E para esse trabalho, eu vou estar utilizando sempre números pares, tá? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha. Essa correntinha eu vou desconsiderar e passo a fazer os pontos pares. E aí, você vai verificar qual o tamanho dessa peça a partir da quantidade de correntinhas que você for fazer, tá? Então, sempre que você estiver fazendo um trabalho, tem que lembrar que quando você subir o trabalho, ele não vai ficar do tamanho das correntinhas, ele vai ficar um pouquinho maior, certo? Então, aqui eu vou fazer as 22 correntinhas, lembrando que essas correntes precisam ser pares, tá? Cheguei aqui com 22 correntinhas e agora faço mais duas, pois essas duas serão a minha subida. Então, essas duas correntinhas, elas vão, entre aspas, simbolizar aqui um ponto meio alto, tá? Então, a gente já visualiza ela assim, ó. E aqui eu vou pular o primeiro e o segundo ponto. Você tá vendo que eu tenho a primeira correntinha, a segunda, a terceira e a quarta. Na quarta, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, lacei a agulha, entrei aqui no primeiro ponto, puxei para cima, dei altura e fechei. Tenho aqui o primeiro ponto alto. Bem aqui, ó, antes desse ponto, você vai visualizar que temos essa alcinha. Então, o meio ponto alto que a gente vai fazer agora vai ser voltando, ou seja, ele vai ser cruzado e vai entrar nessa alcinha. Então, lacei, entrei, ó, lacei só a primeira alcinha e agora vim com esse ponto aqui pra frente. Essa laçada aqui, ó, que eu tô com a unha, ela vai ser o nosso ponto 3D. Então, eu vim aqui, ó, você tá vendo o primeiro ponto aqui, ó, onde eu devo colocar aí o próximo. Então, lacei, entrei, né, que eu pulei esse aqui, fechei o ponto. Próximo, lacei, olha ele aqui, ó. Puxei e fechei. Próximo ponto, ó, 1, 2. Primeiro. E agora o segundo, voltando aqui, tá aqui ele, ó. Então, aqui é um meio alto cruzado, tá? Você pode também fazer esse trabalho com pontos altos, fica muito bonito também. Mas eu achei mais delicado fazer com meio ponto alto. Então, aqui, ó, 1, 2. Então, vim pro primeiro, fiz o meio alto, lacei e voltei. Quando a gente faz essa volta, é para fazer esse segundo ponto, que fica sendo esse alto relevo aqui, tá? Então, aqui eu vou só continuar, ó, venho para esse, depois volto para esse. Eu vou só continuar aqui, lacei, voltei, ó. E fechei. Então, vou finalizar aqui todos os pontos e volto. Então, finalizei aqui, ó. Eu fiz aquele primeiro ponto, duas correntinhas, né, que equivale a um ponto alto. E aí, a gente vai sempre deixar um ponto alto num canto e um ponto alto aqui no outro canto, certo? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 duplas, né? De meio ponto alto. E aqui, eu vou fazer, nesse último ponto aqui, um meio ponto alto, tá? Que vai simbolizar esse mesmo ponto que a gente fez aqui. E aqui ainda sobrou um ponto, aí eu vou descartar esse ponto porque não vou utilizar. Agora, o que a gente vai fazer?
aqui eu vou começar com o meu fio, né? O meu fio marfim. E aqui eu vou fazer uma primeira correntinha. O que que eu vou fazer? Fiz uma correntinha. Aí eu vou desfazer esse ponto aqui, para você entender que toda vez que a gente for subir, você vai executar o meio ponto alto com essa cor primária e a gente fecha esse ponto aqui, ó. Eu vou só trazer ele pra cá. Eu vou subir, né? Subir e agora eu vou fechar. Só que antes de fechar, eu vou trazer esse fio primário por aqui e vou fechar esse ponto com esse fio dentro, ó. Tá vendo? O fio ficou aqui dentro. E aí eu só fechei o ponto com a cor de cima com esse fio aqui já preso aqui, certo? Virei o trabalho. E agora eu vou fazer um meio ponto alto em todas as alcinhas. Então, aqui é o nosso primeiro, ó. Eu já vou fazer um aqui. Vou fazer mais uma correntinha aqui de subida, né? Que equivale ao meio alto. E aqui, ó, eu já vou trazer esse fio primário aqui, que veio lá de baixo. Ele vai ser crochetado por toda a extensão, certo? Porque lá no final, quando ele chegar aqui, a gente vai precisar dele, tá? Então, lembra sempre de crochetar ele junto. Trouxe o fio marfim pra frente e fechei meu ponto alto. Então, eu vou fazer isso em todas essas alcinhas. Então, entrei, lacei, ó, o fio tá por dentro do ponto, tá vendo? Eu sempre vou crochetar um dentro do outro. Então, eu vim, ó. Então, o que eu vou dar de dica pra você? Pra você não fazer pontos nem de menos e nem de mais. Quando você finalizar lá na última carreira, você vai contar quantos pontos tem. E toda carreira tem que ter a mesma quantidade de pontos. O meio ponto alto, né? Tem que ter a mesma quantidade. E as duplas também, que a gente fez com a cor primária. Então, aqui você tá vendo, ó. Vou virar aqui o trabalho, você vai ver que ele tá sendo crochetado aqui dentro, ó. Certo? E essa é a parte da frente do nosso trabalho. Então, outra sugestão que eu vou dar pra você. Quando você for crochetar esse fio aqui, por dentro do ponto, como o nosso lado da frente é esse, para que esse ponto aqui não fique aparecendo, se ele te incomodar, você pode tentar crochetar ele para o lado de dentro. Então, ele ficaria assim, ó. Ele já não ficaria mais aparecendo lá do outro lado. Então, aqui, ó, eu vou fazendo esse meio alto até o final. Quando eu chegar lá, eu mostro a subida. Voltei com a execução do último ponto, meio alto. A gente vê que ainda tem duas alcinhas aqui. Você tá vendo, né? Que óbvio que falta um pontinho aqui, ó. Aí eu vou pegar as duas alcinhas, deixar esse fio aqui. E pra fechar esse ponto, que a gente já vai subir com o próximo, a gente vai fechar com a cor primária. Então, a gente já fecha aqui, ó, com essa cor que vai ficar lá em cima. E sempre fechar esse ponto com a cor que a gente crochetou por dentro desse ponto que a gente fecha, ó. Certo? Esse ponto, ele tem que vir pra cá, ó. Ele fica lá atrás. Então, aqui é a mesma coisa. Fiz uma correntinha, vou fazer outra, que é a nosso meio alto fake. E aqui eu já pulo o primeiro ponto e faço o meio alto no segundo. Lembrando que eu vou crochetar a cor secundária por dentro de todos eles. Então, executei o meio alto e agora vou voltar executando o segundo. Aí, tem que checar se esse fio vai estar por dentro do ponto, tá? Então, aqui já tenho o meu primeira dupla de meio ponto alto, certo? E aqui eu vou continuar. Vou crochetar esse fio por dentro de todos os pontos. Pulei o primeiro e faço no segundo. Voltei, executei e fechei. Bom? E aqui, ó, sempre esse fio sendo crochetado por dentro. É interessante você dar uma puxadinha
para que ele fique bem esticado. E essa é a parte da frente do nosso trabalho, tá? Importante. Quando você estiver fazendo essas duplas de meio alto, o que eu sugiro? Que esse fio aqui, ele fique por detrás do ponto, para que ele não fique aparecendo aqui na frente. Vou dar um exemplo. Se eu deixar ele aqui em cima, na hora que eu fizer os pontos, ó, ele vai ficar aparecendo bem aqui, ó. Então, o interessante é que você coloque ele aqui de lado, aqui atrás, tá? Nem todas as vezes você vai conseguir que ele fique lá atrás, mas o máximo que você puder tentar para que ele fique lá é melhor, porque essa é a parte da frente da bolsa. Tá vendo que ele tá ali, ó? Você dá uma puxadinha e ele já dá uma escondida lá para trás. Tá? Então, eu vou aqui continuar. Passou, ó, pulou o primeiro, executou o segundo. Voltei e fechei. Por que a gente precisa crochetar por dentro, né? Porque no final, essa cor vai ser a próxima a ser usada. Então, esse fio precisa estar aqui, tá? Então, é isso. Pulei o primeiro, executei o segundo. Lacei. E fechei. Aqui, ó, eu gosto de ajeitar para não ficar torcido, tá? Puxei lá atrás. E fechei. Beleza? Pulei o primeiro, executei o segundo com o fio ali atrás, ó, para não ficar em cima. Vou soltar aqui um pouquinho esses fios. E aqui já volto, ó, fazendo o outro. Tá? Então, se você achar que ele ficou lá em cima, ó, você pode dar uma afastadinha aqui para trás. Tá vendo que ele aparece aqui atrás, ó? Não tem problema ele aparecer aqui, porque esse fio vai ficar atrás do trabalho, tá? Vamos lá. Eu vou finalizar até lá a esquina e volto para mostrar novamente essa subida, tá? Caso tenha ficado dúvida. Então, voltei aqui, ó, com a última dupla finalizada, e aqui sobrou o último ponto, que são essas duas correntinhas aqui, para fazer a subida. Importante, caso não tenha sobrado ou faltado, é porque você pulou. Então, no final, você, por exemplo, no meu trabalho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toda carreira vai ter 11 duplas de meio alto. E aqui no final vai ter aquele meio ponto alto para subir e nesse outro lado vai ter essas duas correntinhas. Então, ele fica retinho, tá? Então, vamos lá. Tô aqui com a cor canela com mel, né? Então, opa, vou laçar aqui um meio alto, entrei, trouxe. Ao invés de eu fechar com essa cor, eu já vou fechar, ó, na verdade eu vou só subir, né? Fechei o ponto, subi. E agora, para fechar esse segundo ponto, eu vou aqui, ó, trazer esse fio ele tem que estar dentro do ponto. Beleza? Na verdade, é a primeira correntinha, né? Que hoje eu vou fazer outra correntinha, ó. Duas correntinhas da outra cor, que já simula aqui o meu primeiro meio alto. E agora, ó, aqui, se você puxar, você vai ver que ele tá preso e ele já tá lá atrás, ó. Pronto para eu crochetar ele por dentro de toda a extensão. Então, aqui eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto, crochetando essa cor canela com mel lá por dentro, certo? Sempre importante dar uma puxadinha, não puxa muito para o trabalho não ficar retorcido. Essa é a parte de trás do trabalho, então eu posso deixar o fio já aqui, ó. Posso deixar o fio desse lado, para ele não ir lá para a parte da frente, tá? Então, eu vou fazer também essa carreira. Quando eu chegar lá na subida, eu mostro mais uma vez como é que faz, tá? Então, voltei aqui, ó. Eu trouxe essa subida para vocês, ó. Aqui temos 24 pontos, junto com essas correntinhas aqui, temos 24. Então, nessa carreira, você também tem que contar para ver se tem 24, caso você tenha dúvida, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24. Então, aqui, ó, caso você tenha dúvida, ainda temos 2 pontos para fazer. Então, eu vou fazer aqui o penúltimo, pegando sempre as 2 alcinhas. Dei uma puxadinha. E aqui, ó, bem na quinazinha, eu tô vendo aqui 2 alcinhas. Então, é aqui onde eu vou executar o meu último meio alto. Trouxe pra cá esse fio aqui, lacei, e agora, pra fechar esse ponto, eu não vou fechar com o claro, eu vou fechar com o escuro, tá? E aí, ó, já chegou aqui em cima, e agora eu vou fazer minha primeira alcinha. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer a cor que eu tava usando pra frente, e aí fecho com a próxima. Mais um, e é isso, ó. Você vai ver que esse fio, ele vai estar aqui dentro, ó, desse fechamento. Então, virei o trabalho e tudo de novo, tá? Eu vou fazer a quantidade de pontos que eu achar necessário e já trago para vocês aqui a continuação. Então, é isso. Meio ponto alto, cruzado. Lá no final, no último ponto, sobe já com a cor da próxima carreira. Eu faço essa técnica para não ter que cortar o fio, certo? Voltei aqui com a primeira parte da peça finalizada. E eu vou medir só para vocês terem uma noção, 20 por 21. E aqui, o que vai acontecer? Essa parte é muito subjetiva, porque pode ser que o tamanho que você escolha seja menor ou maior do que a que eu estou fazendo, certo? Então, para continuar esse trabalho, eu vou utilizar na parte do fundo da bolsa uma cor só. Mas você pode fazer a bolsa toda ela dessa forma. Mas como eu tenho menos cor desse canela com mel aqui, eu vou fazer o fundo com essa cor, tá? Então, aqui eu vou apenas continuar o meu fundo. Vou deixar isso aqui, certo? Separado aqui, porque eu vou cortar. E aqui eu vou apenas fazer ponto meio alto até o tamanho do fundo que eu escolher. O tamanho do fundo também é subjetivo, tá? Então, você vai escolher aí o tamanho do fundo da largura que você preferir. E eu vou finalizar aqui todas as carreiras do meio ponto alto. E no final eu trago aqui a largura que eu escolhi para minha peça, tá bom? Então, voltei aqui, ó, com essa parte finalizada, porque esse vai ser o nosso fundo. E aqui, ó, deixei aqui sobrando aquele fio canela com mel, vou cortar. E aqui, na finalização dessa carreira, eu vou simplesmente voltar a fazer o que eu estava fazendo antes. Eu vou executar o ponto com o marfim e fechar com o canela com mel, certo? E aí eu venho trazendo o marfim por dentro do ponto, lembra? Deixo o marfim para frente e fecho o ponto com canela com mel. Então, aqui eu já tenho a primeira correntinha e agora faço a segunda, tá? E depois a gente vai fazer o arremate desse fio por dentro do trabalho. Então, virei o trabalho e aqui já vou continuar normalmente. O que é importante você observar? Que essa é a parte da frente do trabalho, tá? Você vai ver que essa parte de trás, ó, e essa é a parte da frente. Então, no momento de você subir esse meio ponto alto, você tem que ver qual é a parte do trabalho que ficou aqui desse outro lado, para condizer a frente desse trabalho e desse, certo? Então, aqui eu peguei, ó, a parte da frente do trabalho e aqui eu estou repetindo também. Então, caso essas carreiras que você fez não dê do lado, né, que é para fazer, ou você vai desfazer uma carreira, ou você vai recomeçar do lado contrário, beleza? Então, aqui, eu vou apenas continuar a fazer o meio ponto alto cruzado, tá? Lembrando que eu tô aqui por dentro desse trabalho, trazendo esse fio, que foi o começo, né, dessa carreira que eu tô fazendo, e a gente vai agora
sempre crochetar conduzindo o outro fio, beleza? Então, aqui não tem segredo, é repetir o que eu fiz na primeira parte. Lacei, pulei o primeiro, executei aqui o meio ponto alto no segundo. E agora vou laçar, voltei e executei o segundo meio ponto alto, que é justamente esse efeito cruzado, tá? Então, eu vou fazer essa próxima carreira, né, essa próxima parte, eu vou repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreiras de canela com mel e volto para a gente fazer as